Envia um anjo, Deus, para dentro da nossa casa e guarda, Deus, a nossa retaguarda, protegendo, livrando, no nome poderoso e forte do Senhor Jesus. É o nosso pedido, é a nossa oração e é o nosso agradecimento. Hoje e para sempre, Deus, nós queremos te louvar, te adorar, te glorificar e ser sempre, Pai, aquele amigo, ser sempre aquele servo fiel, no nome de Jesus. E que onde os crentes digam amém, digam graças a Deus. Levante as mãos para o céu e aplaude bem próximo. Aleluia. Bom dia, igreja. Paz seja convosco também. Nessa manhã eu te convido a se apegar à presença do Senhor, entregar o seu melhor louvor a Ele, com o coração aberto, com o coração arrependido. Hoje no culto de Santa Ceia, o que o Senhor espera de nós é um quebrantamento de coração, é que você abra o seu coração para Ele e deixe Ele entrar, pois o dia Ele amou o seu sangue por nós, e isso foi por graça, favor e merecido, amém? Aleluia.
pelo amor e grande amor. Naquela via, coisa sem terror. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Deus enquanto é estrela da manhã, correio de Deus, lâmpada viva, princípio da paz, grande eu já dá, santo de Israel, já experimentou deixar tudo na mão do Senhor? As preocupações do nosso dia a dia, os nossos desejos, os nossos sonhos, deixa tudo na cruz. A resposta de uma oração, deixa na cruz. Aleluia, Senhor. Santo é o Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se esforçou em mim, se entregou em meu lugar, e me deu uma nova chance. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, vou pra você, e o seu amor me chama.
Em tuas mãos, Pai, tudo nessa manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus.
Dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler a palavra de Deus. Atos, capítulo 16, a partir do verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere,
puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é aquele que fala conosco, que nos sustenta espiritualmente e em todos os aspectos. Pedimos perdão pelos nossos pecados e rogamos ao Senhor que possa falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, por gentileza. Glória a Deus. Este relato faz parte da segunda viagem missionária de Paulo, relatada no livro de Atos dos Apóstolos, e este fato, em especial aqui lido, aconteceu na cidade de Filipos, quando Paulo e Silas estavam pregando pela cidade, andando, ministrando, levando a palavra de Deus. Tinha já ganhado almas, batizado pessoas, e quando eles estavam indo orar, saiu uma jovem que era possessa de um espírito maligno de adivinhação. E essa jovem ia atrás deles, gritando, falando: esses homens são servos de Deus. E Paulo, então, vendo isso acontecendo dias e dias, ele mandou, ficou indignado com aquilo, já aquilo estava fazendo raiva nele, e ele então mandou aquele espírito maligno sair daquela moça, aquela jovem, em nome de Jesus. É o que ele fez ali. E aqui então começa esse relato de uma madrugada, de vários acontecimentos, podemos dizer, de vários milagres. Cada Santa Ceia nós temos ministrado um pouquinho, principalmente na madrugada de Jó, às 5 da manhã, e nos cultos subsequentes, sobre encontros que homens e mulheres de Deus, encontros, experiências que tiveram com Deus nas madrugadas. Vimos experiência de Jacó, de Abraão, vimos experiência de Jó, a experiência de Gideão, e a Bíblia é repleta de situações em que homens e mulheres de Deus tiveram sua vida transformada através da oração na madrugada, através do encontro com Deus na madrugada. E hoje aqui vamos meditar um pouquinho nessa história que é repleta de bênçãos, de milagres e de situações que nos fazem refletir acerca da obra de Deus até os dias de hoje. Primeira coisa que nos chama a atenção aqui é a perseguição à igreja, que nunca parou, nunca cessou, e só vai parar no dia que a igreja for retirada dessa terra. No dia que a igreja for
levada para o encontro do Senhor Jesus, aí já não haverá mais igreja e não haverá mais perseguição. Temos a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Quando eu falo da igreja, não estou falando das paredes, dos bancos, não estou falando da nossa denominação, da placa, mas eu falo de nós, porque a igreja somos nós. E como igreja, a palavra de Deus diz que se fomos e somos edificados sobre a rocha, as portas do inferno não prevalecem contra nós. Pode vir o que vier, e nós devemos nos manter firmes com a certeza de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E a perseguição à igreja, ela vem, não é de ontem, não é de hoje. Aqui nós vemos no século I da história da igreja, o ministério do apóstolo Paulo, ele fazendo as suas viagens missionárias, passando por esta situação. Isso me faz lembrar dos primórdios, do início da nossa igreja, da igreja do Evangelho Quadrangular, no Brasil principalmente. Quando ouvíamos, eu gostava muito de, nas convenções estaduais principalmente, de ouvir a palavra do nosso saudoso pastor Antônio Genaro, que partiu para a glória no ano passado. Ele contava dos inúmeros livramentos que Deus havia dado a ele, prisões que ele sofreu injustamente, cadeias, na época da ditadura militar, como os missionários sofreram, os Tomás de Oliveira, que até hoje é um grande ídolo missionário, o nosso líder da nossa igreja no Brasil, e tantos outros pastores. Às vezes o pastor Henrique conta aqui de como ele foi perseguido lá em Belém do Pará. E eu me lembro da história da igreja que ele abriu na cidade, uma cidade chamada Santa Isabel, fica a 100 e poucos quilômetros de Belém. E lá nessa cidade ele foi perseguido pelo bispo, foi proibido de pregar, foi proibido de levantar ofertas, foi vigiado. E eu fui nessa cidade antes, alguns anos atrás, nem imaginava que eu estaria aqui. E eu conheci essa igreja lá, a igreja do pastor Henrique abriu, que ele começou lá com um lote que ele limpou, fez de madeira, galpão. E o interessante é que o dia que ele inaugurou esse galpão, o bispo lá tinha feito uma procissão para a santa lá da cidade, a Santa Isabel, para poder agradecer a santa que o missionário tinha ido embora. E na verdade, naquele dia, o pastor Henrique estava concluindo a construção do pavilhão e abrindo a igreja, não ia precisar mais pregar na rua. Então nós vemos como a obra de Deus tem sido perseguida. As perseguições mudaram ao longo do tempo. Alguns anos atrás, as igrejas passaram a ser perseguidas brutalmente por causa de som. As reclamações, igrejas foram lacradas, fechadas. Eu me lembro que no ano de 2015, eu não estava nem dormindo direito, porque eu fui assumir uma igreja, o Conselho Estadual pediu que eu fosse para o interior, norte de Minas, tinha uma igreja lá passando por uns problemas, umas dificuldades, eu fui para lá, aí na RUC, fiquei 10 anos lá. E quando, 2015, não, 2005, 2015 eu saí de lá. No ano de 2005, aí eu fui para lá para aquela cidade, cheguei, na semana que eu cheguei na igreja, foi uma perseguição terrível,
tivemos acidente, o inimigo tentando contra a nossa vida, e logo depois chega uma intimação de que a igreja tinha sido denunciada várias vezes lá por causa de sonho. Foi uma batalha terrível, e eu com medo de ser preso, porque isso em 2005 tinha sido preso um pastor aqui perto de Belo Horizonte, tinha sido preso em Valadares, na nossa igreja, porque reclamaram de sono, uma reclamaram duas. A perseguição vai mudando, vai mudando. Hoje a perseguição maior, ela vem através de redes sociais, de calúnias. Há um tempo atrás, elas se espalhavam pela televisão, pelos rádios, cartas anônimas. As pessoas escreviam cartas anônimas falando mal dos pastores e soltavam na porta das igrejas. Já fui vítima disso também. Já escrever cada besteira falando mal de mim, como eles nem falam. E a perseguição hoje, a perseguição vem aí, as pessoas pegam o nome, pegam uma igreja, pegam um líder e jogam tudo quanto é crime, coisas ruins, e falam, difamam, sujam a imagem, sem qualquer responsabilidade. Mas uma coisa é certa, Jesus ele falou assim, que quando tudo isso estiver acontecendo, quando formos perseguidos, injuriados, difamados e mentindo, disserem todo mal contra nós, contra a igreja, diga: a igreja sou eu. Sabe o que Jesus falou que nós somos? Bem-aventurados, mais do que felizes. E aí ele fala, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. E aí aqui nós vemos, depois que Jesus havia dito isso, essa situação do apóstolo Paulo. Paulo e Silas nada mais fizeram do que a vontade de Deus. Eles pregaram, eles curaram enfermos, eles batizaram pessoas e eles expulsaram demônios. Só que ali naquela cidade tinham ali pessoas poderosas naquela época que detinham poder e influência, e eles então sentiram-se prejudicados porque aquela jovem possessa de um demônio, ela era escravizada duas vezes: primeiro pelo espírito maligno que estava na vida dela, e segundo por aqueles senhores chamados de pretores. Eram senhores dela, ela provavelmente era uma escrava, que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. Imagino que era igual essas cartomantes que põem aí os anúncios nos postes e ficam ali a serviço de Satanás. Quando o espírito maligno foi expulso, o lucro deles, a esperança de lucro se desfez. Eles, se achando donos da razão, achando-se acima da lei, e até pensando que Paulo e Silas eram uns qualquer, e não tinha ninguém por eles, eles os agarraram e levaram para a praça pública. E lá na praça pública, no meio de todo mundo, eles detonaram Paulo e Silas, falaram mal desses homens, estão perturbando a nossa cidade, nós somos romanos, eles vêm aqui falar de práticas que nós não podemos fazer. Rasgaram as roupas de Paulo e Silas no meio da rua, ficaram nus, mandou açoitados, e ali no meio da rua, Paulo e Silas eles apanharam, e depois chamaram o carcereiro e falou: olha, prende esses homens aí, porque vão chegar as autoridades superiores, prenda eles com toda a segurança. Deu as recomendações, e diz a Bíblia que aquele carcereiro nos levou para
para o pior dos cárceres que existia, chamado de cárcere interior. Este cárcere, essas cadeias, elas eram feitas nas bases daquelas construções antigas, muitas construções medievais, aqueles castelos, e lá no fundo ia descendo assim, lugar frio, úmido, às vezes corria água, rios, córregos de água, esgoto, rato, barata, animais peçonhentos, lugar úmido, frio, mal cheiroso, e lá Paulo e Silas foram jogados, com cadeias nas mãos, nos pés, aquelas algemas grossas de ferro, corrente nas mãos, nos pés, e ali eles foram jogados. Aqui nós vemos agora a reação e a atitude que devemos ter como servos de Deus diante das adversidades. Às vezes você pode se perguntar por que de uma dificuldade, por que você está enfrentando um problema. Tem gente que fica procurando causa ou motivo para algum problema. O Evangelho de João tem a história de um menino que era cego de nascença, nasceu cego, e os discípulos, quando Jesus foi curar aquele menino, os discípulos falaram assim: quem pecou para que esse menino nascesse cego? Qual foi a causa? E Jesus respondeu para eles assim: ninguém pecou. Eles perguntaram: foi o pai, foi a mãe, quem foi o culpado? E Jesus simplesmente respondeu: não, ninguém pecou. Ele nasceu assim, cego, para que através dele se manifestasse a glória de Deus. Tem situações que nós passamos na nossa vida que nós devemos entender e buscar o direcionamento de Deus e encontrar uma maneira de glorificá-lo. Tudo que Deus faz é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo e Silas não ficaram ali choramingando, foram humilhados, estavam ali sentindo dores, feridas abertas, sangrando, mas nós vemos aqui a atitude deles, e a nossa atitude faz toda a diferença diante do problema. Porque é muito fácil nós falarmos que cremos, acreditamos em Deus, é muito fácil nós abrirmos a boca, cantarmos, louvarmos, mas na hora de ter atitudes, precisamos agir da mesma maneira que nós falamos, da mesma maneira que nós cantamos, colocar a nossa fé em ação. E Paulo e Silas, eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles não jogaram culpa em Deus por estarem presos, açoitados e humilhados, mas diz a Bíblia que no início da madrugada, por volta da meia-noite, eles estavam cantando, orando e glorificando o nome do Senhor. A Bíblia nos ensina que em tudo devemos dar graças. E enquanto eles oravam, cantavam, os outros presos ficaram ali, escutando, quietinhos. E aí o primeiro milagre acontece. Diz a Bíblia que de repente, estava tudo calmo, a única coisa que se ouvia era o louvor que eles cantavam, e de repente veio um grande terremoto. Quando nós temos as atitudes corretas diante de Deus, agimos com fidelidade, com amor, com louvor, independente das circunstâncias, Deus responde lá no céu. E o terremoto veio, o terremoto que Deus enviou naquele lugar. Diz a Bíblia que ele sacudiu, foi um terremoto tão grande que sacudiu os alicerces daquela prisão. Eu não sei o que você tem enfrentado, o que você tem passado. Os alicerces da prisão, as bases, eram onde eles estavam presos, lá na parte mais fortificada, mais segura.
Os alicerces são aquilo que sustentam toda a estrutura. E Deus, nesta manhã, manda dizer para você que o seu louvor, a sua fidelidade, a sua oração vai fazer com que o terremoto dele venha e os alicerces que possam estar te prendendo, as fortalezas do inimigo que tenham vindo contra você serão abalados, vão cair por terra. Tem pessoas que estão aprisionadas nas fortalezas do inimigo, fortalezas de doenças, de enfermidades, fortalezas de dívidas, de problemas familiares, sejam quais forem as dificuldades. Quando temos as atitudes corretas diante de Deus, Ele responde, Ele vem, e em nome de Jesus, toda a estrutura do mal que estiver tentando contra a sua vida está sendo abalada neste momento. Eu estou com o alicerce do inimigo, está sendo jogado por terra. As portas que estavam te prendendo estão sendo abertas, as cadeias que estavam te impedindo de avançar estão caindo por terra, no nome de Jesus. Porque é isso, glória a Deus, que a palavra de Deus diz. Eles estiveram na atitude correta de louvor, de oração, se mantiveram em silêncio, e o milagre chegou. O segundo milagre, uma vida foi salva. Podemos dizer o segundo e o terceiro, porque foi salva 2 vezes. Aquela madrugada continua, e o carcereiro que tinha sido tão recomendado a prender aqueles homens com toda a segurança, quando ele vê todas as portas da prisão abertas, vê todo mundo com as mãos em pés soltas, porque o milagre não chegou só para Paulo e Silas, não. Entenda isso. O milagre de Deus, quando você ora, quando você jejua, quando você tem as atitudes corretas diante de Deus, quando você apresenta a Deus o seu louvor, até em meio à provação, à dificuldade, o terremoto de Deus vem de uma forma tão grande que ele alcança a todos que estão à sua volta. Todos os presos tiveram as cadeias soltas das mãos, todas as portas foram abertas, e Deus ele vai abençoar você, vai abençoar a sua família, vai abençoar o seu trabalho, colegas de trabalho, a sua empresa, simplesmente pelo fato de você estar lá. O carcereiro, segundo milagre, é que o carcereiro, quando percebe que os presos estavam soltos, ele pega uma espada para se suicidar. Ele falou: eu vou morrer na mão deles mesmo, então eu já vou morrer aqui agora. E quando ele ia fazer isso, Paulo diga: não te faça nenhum mal, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Eu imagino que o temor de Deus entrou na vida daqueles presos, porque eu não sei se você já visitou uma cadeia. Eu já fiz muito trabalho missionário, cadeia, presídio. Aqueles presos, eles ficam ali 24 horas, a gente conversa com o diretor de prisão, a gente conversa com carcereiros, hoje são agentes penais, polícia penal. Aqueles presos, eles ficam 24 horas tentando arrumar uma forma de fugir. Eles conseguem fazer túneis, tirar terra e esconder sem eles perceberem. E olha como foi tão sobrenatural o que aconteceu ali. O temor de Deus alcançou todos aqueles presos que nenhum deles fugiu. E quando o carcereiro vê isso cheio de temor, ele vem, ele pede uma luz, ele se prostra diante de Paulo e de Silas. E aí vem o terceiro milagre, podemos dizer. Primeiro, ele salvou a vida dele física, não morreu. Segundo, ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? A oração, o louvor que ali foi feito foi o suficiente para que ele se enchesse do temor de Deus e buscasse a salvação. Ele recebe a promessa que é dita: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ali naquela mesma noite, a madrugada continua. Aquele homem leva Paulo e Silas para sua casa, cura as feridas, sara, passa limpa as feridas, passa remédio, prepara uma mesa, serve.
o serve na sua casa de madrugada. Imagina até que hora, desde o acontecido, eles estavam com fome, sujos, com frio. E Deus, então, através desse carcereiro, preparou uma mesa para eles. Deus está preparando uma mesa para te honrar. Deus está preparando bênçãos para a sua vida. E ali diz a Bíblia que Paulo anuncia a palavra de Deus à casa daquele homem. E naquela mesma madrugada, toda aquela família foi salva. A promessa de Deus é real. Você que está aqui, guarde essa promessa no seu coração e saiba, Deus, Ele quer completar uma obra na sua vida. Será salvo tu, você, e depois a sua casa. É você que vai levar essa salvação dentro do seu lar. É através de você, através do que vão ver na sua vida. Por isso a importância de testemunharmos. Por fim, aqueles homens que haviam mandado prender Paulo e Silas, pensando que eram alguns ninguém, que não tinham ninguém por eles. No outro dia, eles mandaram um oficial lá falar com o carcereiro: ó, pode soltar esses homens aí, manda eles embora, manda eles embora e diga que eles precisam de paz. Aí chegou a hora. Tem muita gente que às vezes fala assim: tem sido perseguido, eu vou esbravejar, eu vou discutir, vou bater boca. Tem gente que fica batendo boca, discutindo em redes sociais. Sabe qual que é a melhor postura? Vai orar, vai louvar e esperar a hora certa. E aí a hora certa chegou. E eu quero dizer para você que está chegando a hora certa para nós também. Diante de muitas perseguições, muitas coisas que falaram e disseram, que jogaram por aí, a justiça de Deus e dos homens já está agindo. E está chegando a hora da gente também falar como Paulo. Paulo chegou e falou assim: epa, não é assim não, coloca aí para mim, para os irmãos acompanharem, para a gente concluir, o versículo 37. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos, e querem agora as ocultas lançar-nos fora. Não será assim. Pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos ponham em liberdade. Verso 38. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, relaxando-lhes a prisão, e rogaram que se retirassem da cidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes as situações, os problemas, talvez você tenha sido açoitado, tenha sido humilhado, talvez porque as pessoas podem imaginar que você seja um Zé Ninguém ou qualquer um, assim como fizeram com Paulo e Silas. Mas eles eram cidadãos romanos, e assim como eles eram cidadãos romanos, eu e você somos cidadãos dos céus, e o justo juiz está cuidando de nós. E o que o inimigo estiver tentando contra a sua vida, Deus vai trazer o livramento, Deus vai trazer a vitória, as portas vão se abrir e os milagres vão acontecer. Fica de pé no seu lugar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Louvamos o teu nome, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é aquele que pode todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a ser como Paulo e Silas. Nos ensina, meu Deus, a seguir a tua palavra e viver, a ter as atitudes corretas diante do Senhor, e que o nosso louvor, a nossa oração possa chegar diante de ti, e que o terremoto do Senhor venha abalar toda a estrutura do mal que tente nos aprisionar e nos pôr em liberdade, no nome de Jesus. Amém. Vamos receber o nosso pastor aplaudindo e glorificando o Senhor nosso Deus.
seja convosco. O texto do Golem está escrito assim: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém. Curva sua cabeça, feche os teus olhos, eleve a Deus a sua oração de confissão dos teus pecados. Confesse a Deus os teus pecados. Se confessar a Ele os teus pecados, Ele é o justo para perdoar todos os nossos pecados e para sarar todas as nossas enfermidades. Pai Celestial, nós estamos reunidos nesta manhã para a renovação da nossa aliança com o Senhor. E aqui sobre a mesa, no altar, encontra-se o pão que representa o corpo de Jesus que foi dado por nós. Encontra também, ó Deus, o cálice que representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Pai Celestial, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, os nossos erros, omissões, tudo aquilo que nós praticamos que desagrada ou nos impede de estar em comunhão com o Senhor. Perdoa todos nós, Deus, e abençoa esses elementos para que eles tornem para nós verdadeiramente o símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, entregamos as tuas mãos e te agradecemos pela sua infinita misericórdia para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Pode assentar no seu lugar. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, em nome de Jesus.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque nesta manhã, ao comer este pão e beber este cálice, nós anunciamos, relembrando a morte do Senhor Jesus, até que ele volte. Pedimos ao Senhor que nos conceda vida longa, saúde, paz, e que nós possamos, ó Deus, estar na tua presença por muitos e muitos anos. Mas quando tudo terminar por aqui, nós possamos prosseguir com o Senhor aí na cidade celestial. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos, receba a nossa adoração, o nosso louvor, por esta comunhão, por estarmos aqui na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos, hoje eu falei aqui no primeiro culto, vou repetir agora com o Senhor, sobre a nossa fidelidade a Deus, através dos dízimos e das ofertas. Não